Ok, pessoal, então eu vou usar essa videoaula aqui para exibir para vocês como é o método da determinação da componente perpendicular da força à distância que a gente utilizou aí para calcular o torque, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo em que a gente vai utilizar aí o braço de alavanca. Na verdade, a gente vai determinar aí o braço de alavanca, ok? Então, tá bom. Eu quero que vocês considerem que esse ponto B aqui representa um sistema que pode girar em torno de um eixo de rotação que vai estar representado aqui por um ponto A. E aí, aí ele vai ser aplicado uma força F. E o objetivo agora é determinar qual é a componente dessa força perpendicular à distância, certo? Então, eu vou fazer uso de uma ferramenta aqui do GeoGebra para desenho de vetor com dois pontos. Então, aqui nessa aba, aqui, né, nesse menuzinho, nós vamos selecionar a ferramenta vetor e vamos representar aí um vetor distância, que é o vetor que vai ligar o ponto B, que é o nosso sistema, à origem, né? Para deixar isso mais claro, vou colocar aqui uma legenda mais adequada. A letra D, vou fazer com que ela seja exibida. Então está aqui, desenhe a distância do que o sistema B vai estar em relação ao eixo de rotação A. Ok? Mas e como que a gente vai determinar essa componente da força perpendicular a essa distância? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser exibir a direção da distância. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou usar uma ferramenta do GeoGebra, que é o desenho de uma reta a partir de dois pontos. Então, eu vou desenhar a reta que vai passar pelos pontos A e B. Ok? Eu não vou exibir aí o rótulo dela e vou deixar o estilo de linha pontilhada para a gente não fazer confusão aí dentre as direções e os vetores, ok? Então tá legal, tá aqui representada aí a direção da distância, certo? Ok. O próximo passo é então determinar qual é a componente perpendicular da força a essa distância. Para isso, eu vou exibir aqui a extremidade do vetor F, algo que vai ser necessário para esse nosso procedimento. Então, vou exibir aí essa extremidade como sendo um ponto C. Legal? Ok. Agora, eu vou traçar uma perpendicular a essa direção que vai passar por esse ponto, tá? E eu vou fazer isso através dessa ferramenta do GeoGebra, que é o traço de uma reta perpendicular à outra que vai passar por um ponto. Então, selecionei essa ferramenta, selecionei essa reta para indicar que agora eu vou querer aí uma perpendicular a ela, e aí eu vou fazer com que ela passe aí pelo ponto C, certo? Pronto, eu já desenhei aí uma direção perpendicular a essa direção da distância e que passa pelo ponto C. Para deixar isso ainda mais evidente, vou colocar aqui o estilo de linha pontilhada para a gente não fazer confusão entre direção e vetor, e eu não vou exibir o rótulo para não sujar demais aí a figura. Legal, então vejam que já desenhei a direção da distância e uma direção perpendicular à distância que passa pela extremidade do vetor F. Agora, eu vou desenhar a interseção entre essas duas retas, que vai marcar aí a origem dessa componente perpendicular. E para isso eu vou fazer uso dessa ferramenta interseção dentre dois objetos, que vai ser aqui no caso a interseção dessas duas retas. Então fica determinado aí um ponto D. Ok? Gente, agora já estamos prontos para representar tal componente. Esse ponto, que é a interseção dessas duas retas, é a origem dessa componente, e esse ponto, que é a própria extremidade do vetor F, também vai ser a extremidade dessa componente. Então, vou ilustrar esse vetor através aqui da ferramenta vetor, com origem em D, extremidade em C. E para tornar ainda mais evidente esse objeto, vou colocar aqui na legenda F, esse underscore aqui vai fazer com que a gente crie na legenda um índice para F, e eu vou usar o símbolo aqui de perpendicular. E vou fazer com que a legenda seja exibida. Pronto. Aí está representado então a componente perpendicular do vetor F
em relação à distância, tá? Vou apagar aí os pontos C e D, que já não são mais necessários e que vão estar sujando a figura. E vou até apagar aí essa direção perpendicular, que ela foi apenas um suporte para essa construção, a gente já não precisa mais exibi-la, né? Então vou apagá-la aqui. Pronto, gente. Então é assim que a gente determina essa componente perpendicular de f em relação à distância, tá? Vou usar ainda mais algumas ferramentas para exibir algumas características que são interessantes. Qual é a inclinação entre o vetor f e o vetor d? Eu vou tornar essa inclinação evidente. Antes disso, deixa eu movimentar um pouquinho o ponto B aqui. Eu vou deixar essa inclinação evidente aqui através da ferramenta ângulo, tá? Então vou exibir aí de novo os pontos C e D, que vão servir como suporte para isso, e vou desenhar o ângulo entre C, B e D. Pronto, tá aí. Esse ângulo aí é de 55,93 graus, tá ok, gente? E, bom, como é que seria determinada então essa componente? Perceba que aqui foi formado um triângulo retângulo. E para deixar isso ainda mais claro, vou desenhar o ângulo aqui entre BD e C, determinado por BD e C. Vamos lá? Ferramenta ângulo. Ok, vejam então que de fato aqui se forma um ângulo de 90, já que por construção essa direção foi construída perpendicular a essa. Legal? Então, ó, vejam que ficou então constituído aí um triângulo retângulo formado por B, D e C. E agora eu acho que fica um pouco mais evidente para você que a componente perpendicular de F se torna aí o lado oposto a alfa e F se torna a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, para determinar essa componente, nós vamos utilizar aqui a função seno, já que seno de alfa vai ser a componente perpendicular por F. Então, a componente perpendicular de f vai ser f vezes o seno de alfa. Legal, gente? Então, essa videoaula foi só para ilustrar como é que vocês vão determinar aí a componente perpendicular da força em relação à distância. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode resolver esse problema utilizando aí o método do braço de alavanca, ok? Então, vamos lá? Ok, pessoal, então agora a gente vai determinar aí o braço de alavanca para calcular o torque por esse método dessa vez. Então vejam que eu estou representando aí de novo o mesmo sistema. A representa aí o eixo em torno do qual B pode girar. A B está sendo aplicada a uma força F que está então distante D desse ponto, ok? E o objetivo agora é determinar aí o braço de alavanca, ok? Certo, então a primeira coisa a se fazer é desenhar qual é a direção do vetor F. Para isso vai ser necessário exibir sua extremidade, que vai ser então aqui representada pelo ponto C. E agora eu vou desenhar essa direção usando essa ferramenta do GeoGebra, que é a reta, que passa por dois pontos, que passa pelos pontos B e C. Então, de novo, para não fazer confusão entre direção e vetor, eu vou deixar aí o estilo dela de linha tracejada. E não vou exibir o rótulo para não sujar a figura. Então tá aí. Já desenhei aí a direção do vetor F. Então é essa linha aqui que passa pelos pontos B e C. Ok? Feito isso, agora nós precisamos desenhar aí uma direção perpendicular a essa e que passe pelo ponto A. Então, para isso, eu vou utilizar a ferramenta reta perpendicular passando por um ponto. E o primeiro passo é determinar qual é a reta que vai ser perpendicular a qual. Então, selecionando essa reta, a gente já indica ao software que a reta perpendicular tem que ser perpendicular a ela. Está aqui. Agora, eu vou fazer com que ela passe pelo ponto A. E pronto, já consegui aí uma direção perpendicular à direção da força F. Eu vou deixar aí a linha tracejada para não fazer confusão entre direção e força. E não vou exibir o rótulo novamente para não sujar a figura. Pronto.
Temos então agora a direção que é perpendicular à direção da força e que passa pelo ponto A, a origem do vetor D. Ok? Agora já estamos prontos para representar aí o braço de alavanca. Como é que vai ser feito isso? Bom, primeiro a gente vai desenhar aí a interseção entre essas duas direções com a ferramenta interseção. Então, aqui selecionando esses dois objetos, pronto, já fica representada aí a interseção. E agora o braço de alavanca vai ser um vetor que vai ter a mesma origem que o vetor distância e que vai ter como extremidade essa interseção entre as duas direções perpendiculares. Então, vou usar aqui a ferramenta vetor para exibir tal vetor. E para deixar ainda mais evidente, vou colocar aí na legenda que esse vai ser o braço de alavanca, vou exibir a legenda e voa lá. Está aqui representado o braço de alavanca. Ok? Então é esse vetor aqui com origem em A e extremidade em D. Legal? Ok, pessoal, então eu decidi aí complementar esse vídeo com a determinação do braço de alavanca utilizando funções trigonométricas, para mostrar para vocês como isso pode ser feito. Até então, nós sabemos determinar o torque pela definição, então seria pelo produto da força, pela distância, pelo seno da inclinação entre os dois, certo? Para exibir essa inclinação aí, eu vou mostrar a reta a direção da distância vai ser feito com a ferramenta reta que passa pelos pontos A e B. Vou deixá-la pontilhada só para mostrar que ela é uma direção, ok? Então tá aí, essa seria a direção da distância. E aí a inclinação entre a força e a distância é o ângulo que vai ficar, o ângulo determinado por essas duas direções, o menor ângulo determinado por essas duas direções é a inclinação entre esses dois vetores. Então, para mostrar esse ângulo, eu vou colocar um ponto aqui nessa reta e vou ilustrar qual é esse ângulo com a ferramenta ângulo. Então, vou desenhar o ângulo CBE. Ele é um ângulo aí de 55,93 graus, ok? Mas como é que a gente iria fazer então para determinar o braço? Bom, eu poderia até resolver esse problema usando esse ângulo aqui, o ângulo ABD, que é oposto pelo vértice a alfa, mas eu acho que é um tanto desagradável, eu acho que é mais interessante usar o ângulo BAD. Então eu vou mostrar qual é esse ângulo aí. Vamos lá? Primeiro eu vou exibir aí o ângulo BDA. Desculpa. Tem que usar a ordem correta aí, né? Para mostrar que ele é um ângulo de 90 graus, já que por construção essas duas retas são perpendiculares. E aí eu vou mostrar que o ângulo ABD é oposto pelo vértice realmente aí ao ângulo EBC. Então, se ele for oposto pelo vértice, ele vai ter a mesma medida que esse ângulo. Então, vamos exibi-lo aí através da ferramenta ângulo. Vamos lá? Então, está aqui, ó, ângulo DBA. Vejam que ele tem a mesma medida, né, que o ângulo alfa. Está aqui. Só que eu acho que esse ângulo não é o ângulo mais adequado aí para o cálculo do braço de alavanca. Então, eu vou exibir o ângulo BAD. Vou exibir o ângulo BAD. E vamos calcular o braço de alavanca usando esse ângulo. Perceba que, como esse triângulo aqui é retângulo e como a soma dos ângulos internos é 180, esse ângulo aqui é complementar a 55, ou seja, a soma desses dois ângulos tem que ser 90 graus. Em outras palavras, esse ângulo é obtido subtraindo-se 90 graus do ângulo gama. Ok? Então, como é que a gente iria determinar o braço? Ó, percebam que ficou formado aí um triângulo retângulo DBA, tá? E vamos usar o ângulo delta, que é um ângulo de 34,07 graus. Perceba que D é a hipotenusa desse triângulo retângulo, já que é esse o lado oposto ao ângulo reto, então D é a hipotenusa. E perceba que B é o cateto adjacente a delta.
uma vez que ele forma esse ângulo. Então, gente, para a gente calcular o torque aí, usando o braço, nós temos que multiplicar a força pelo braço. Então, a gente tem que calcular o braço. Vamos calcular aí o braço. Perceba então desse triângulo retângulo aqui que o cosseno desse ângulo delta, o cosseno de delta, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Ok? Bom, mas como o cateto adjacente é B e a hipotenusa é H, a gente pode concluir que o cosseno de delta vai ser a razão entre B e D, entre o braço de alavanca e a distância. E aí, se a gente fizer o produto dos meios pelos extremos, se a gente multiplicar aqui os meios pelos extremos nessa proporção, a gente vai chegar à conclusão que o braço de alavanca é, na verdade, o produto de D pelo cosseno do ângulo delta. Então, assim, a gente poderia calcular o braço de alavanca e com ele a gente poderia calcular o torque, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, beleza? Aguardem então as nossas próximas videoaulas. O meu muito